Conversas de Sucesso. Apresentação: Rogério Mendelski. Bom dia, ouvintes! Estamos começando mais uma audição do nosso Conversa de Sucesso neste sábado, aqui na frequência de 101,3 FM, Rádio Guaíba. Também estamos no site radioguaíba.com.br. Conversa de Sucesso tem o oferecimento de Viblin Advogados Associados, especializados em previdência, ali na Avenida Carlos Gomes, 111, Conjunto 502. E a nossa equipe de trabalho hoje, na Central Técnica e na mesa de áudio, Geórgio Latino Brum, Luciano Vargas e o Cleiton Lopes. Na gerência de jornalismo, o Rafael Sequim, na produção, o Otto Bede, e na direção geral, Claudinei Girotti. Nós vamos conversar hoje com o presidente do Instituto Cultural Norte-Americano, Paulo Afonso Pereira. Paulo Afonso Pereira é economista, administrador, natural de Cruz Alta, e atua profissionalmente há 53 anos na área de propriedade industrial. É fundador da PAP, Marcas e Patentes, consultoria estratégica para a proteção de marcas e patentes. Cônsul honorário da Etiópia e ex-diretor e ex-presidente do Instituto Nacional de Propriedade Industrial do Rio de Janeiro. Paulo Afonso Pereira, uma alegria, bom dia em recebê-lo aqui. Muita alegria. Recebê-lo também, há tantas décadas. Pois é, né? Nós conhecemos há tanto tempo, né? Meu Deus do céu. E é a primeira vez que nós estamos aqui frente a frente. É verdade. Uma alegria enorme. Instituto Cultural Norte-Americano. Eu sou do tempo que o Cultural Norte-Americano era no Edifício União. Eu também. Eu comecei a estudar inglês lá. Ali no Edifício União. Exatamente. Depois ele passou aqui, se não me engano, para Riachuelo. Exatamente. Né? Esquina aqui com a... Quase esquina com o tribunal. Com o tribunal, exatamente, naquela confluência ali. Né? Onde ele funciona hoje, o Instituto? Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Bom dia a todos. É uma alegria estar novamente aqui nos microfones da Guaíba, rádio que eu prezo tanto. Nós estamos ainda na rua Riachuelo, onde tu citaste. Do mesmo endereço? Exatamente, então? 1257. Todo o prédio é nosso. Mas nós evoluímos um pouco. Eu sou presidente de lá. Eu sou presidente de lá desde 24. Eu assumi com a função de reestruturar e dar um novo posicionamento para o Instituto. E a minha tarefa sempre foi essa. Por onde eu passei, eu tive essa missão de ser, fazer reengenharias. E o cultural tinha uma situação crítica, econômica, e ele tenderia a desaparecer se não tivesse todo um rearranjo. Mas uma tão tradicional. Acho que é a primeira escola que ensina inglês em Porto Alegre, né? Este mês, 87 Olha anos. Só, 87, fundado pelo Érico Vinícius. Então, bom, e aí fui trabalhando, eu e mais uma pequena equipe, começamos a desenvolver uma estratégia. E evoluímos, começamos a reduzir déficit, que 2023 teve um déficit de 900 mil, em 24 já conseguimos baixar esse déficit para menos de 500 mil, e esse ano 24, a partir deste mês, nós zeramos o déficit. E começamos a ter força para continuar. Como é que isso ocorreu? Bom, estratégia, aumentamos, começamos novamente as aulas, contratamos professores, fizemos todo um reestudo, um planejamento, fizemos uma reclassificação, criamos metodologia nova, capacitamos professores e temos hoje 100 alunos. 100 alunos? E não tinha nenhum quando a gente entrou. Bom, e aí... mas precisávamos evoluir, enfim. E aí houve a oportunidade de nós locarmos a nossa sede, porque são 6 andares e a gente só aproveitava para o Cultural 1
o sexto. E estava desocupado o prédio ali? Embaixo tinha um café, que continua. E no quinto andar nós tínhamos uma locação para um escritório de advocacia e no quarto andar para uma restauradora de arte. Entendeu? Mas era assim, provisório, né, que não era uma coisa... localização excelente do prédio, né? Bom, aí as coisas... Deus ajuda, né, a quem faz, né? E aí nós, o José Paulo da Rosa, que foi secretário do município, hoje é reitor da Fevale, é nosso conselheiro. E aí ele disse, olha, eu tenho interesse em locar 2 andares aqui para colocar o treinamento de professores municipais. E, pô, legal, 2 andares já nos dava um fôlego. Claro. E aí ele, antes da gente realizar isso, ele saiu e foi para a reitoria, né? E entrou o Pascoal, que é o novo secretário. E aí conhecemos o Pascoal, que aliás é um cara maravilhoso, excelente, o cara de mercado, o cara que entende, o cara que tem visão. É impressionante esse rapaz, bem novo, tá? E aí eu disse para ele, ele foi visitar lá, né? E eu ousei dizer para ele, Pascoal, eu quero te locar todo este prédio aqui. Ele, sério? Sério? E a partir daí começamos a negociação. Eles estão, né, não estão muito bem instalados, né, aqui na Siqueira Campos, e hoje área de risco, hein? Sim. Gente, e o edifício deles é na frente da Habitasul ali, né? Bom, ali a água chegou, sim, então. Sim, claro. Chegou a 2 metros. Claro. E aí isso, além do edifício, está meio sem condições. Bom, a realidade interessou. Nós, enfim, nos organizamos, contratamos, deixamos a sede impecável, e estamos entregando, né, para o Cultural nos próximos dias, para a Secretaria nos próximos dias. Com esse fôlego, né, que vai dar, né, nós tivemos uma ação ousada. Nós assumimos a operação, uma das operações do IASG, ali na Venâncio Soares. Nós vamos transferir as nossas escolas para lá, sem usar o nome IASG, evidentemente, claro. Né? Transferido para... A propósito, o IASG ainda funciona em Porto Alegre? Porque... Funciona, tem algumas escolas ainda. Sim. Mas diminuiu muito a presença, né? Também, muito. Né? É uma escola, sempre foi uma escola muito importante também, né? Muito importante. Sim, sem dúvida. Mas diminuiu muito a sua ação. Tanto que nós estamos assumindo essa, né, numa negociação, né, confortável para as duas partes, enfim. E ali, Mendels, nós vamos criar uma matriz de escola. Ali nós vamos fazer um plano de escola. E essa matriz, ela será multiplicada, né, para fora, preferencialmente fora de Porto Alegre, para municípios que tenham indústria, que tenham desenvolvimento grande e que tenham a possibilidade de usar esse conhecimento de inglês para aprimorar todo o seu corpo funcional. E então essa matriz, ela prevê toda a nossa metodologia, mas contratação de professores, de todo o corpo de pessoas no próprio município. Nós não vamos exportar ninguém, nós vamos treinar e fazer lá. E assim a gente pretende, até 2027, ter mais 5 escolas em outras cidades. Em outras cidades? Em outras cidades, sim. A gente está pretendendo nesses municípios que são municípios que estão se desenvolvendo, que têm indústria, que, enfim... que acompanham o desenvolvimento econômico. E hoje o mundo, sem a cultura inglesa, sem falar a língua inglesa, praticamente está fora. Está fora, né? Se tu vais para a China para comprar alguma coisa, é inglês, não é mandarim. Aliás, quando nós estivemos na China, um guia que estava conosco disse que no momento 300 milhões de chineses estavam aprendendo inglês. Um Brasil e meio, para eles é 20%. Mas um Brasil está aprendendo inglês. Porque e quando interessante, quando nós saímos do hotel, depois da agenda, sim, saímos para jantar, vinham umas jovens que no primeiro momento você tinha uma abordagem assim, você podia imaginar que fosse qualquer coisa, sexo, não, elas se aproximavam, cumprimentavam, pediam licença e disseram, nós estamos treinando inglês.
E nós gostaríamos de acompanhar vocês fazendo. Muito interessante. Assim, tu sabe que eu tive 2 vezes a China. A primeira vez foi em 95, eu encontrei uma China, né? Eles só falavam mandarim, a gente, para se comunicar não era muito fácil, enfim. A segunda vez eu já me surpreendi, encontrei uma outra China. Que coisa impressionante. Outra, né? China evoluída, a comunicação toda em inglês, foi surpreendente, né? E essas moças que tu te referes, tinha no hotel também. Pois é. Nós estávamos no hotel, e aí a gente ia no bar tomar um drink e tal. Elas normalmente que serviam, e elas pediam para conversar, para pedir, para aprimorar o seu inglês. Achei muito interessante isso aí, porque não tem exercício melhor do que esse, né? Claro, se tu consegue falar, em pouco tempo tu consegue ler e entender. Claro. E uma curiosidade, o Instituto Cultural Norte-Americano, que o nosso entrevistado Paulo Afonso Pereira está presidindo agora, tem alguma ligação com o consulado americano? Qual é a... Sim, nós não temos nenhuma ligação direta de manutenção ou de subordinação. Nós somos apoiados tanto pelo consulado quanto pela embaixada, porque nós somos uma unidade binacional. Pois é, né? Nós somos uma unidade binacional, que fizemos parte de uma rede de unidades binacional do Brasil. Tanto é verdade que quando o Érico Veríssimo fundou o Instituto Cultural Brasileiro Norte-Americano, ele teve o apoio do embaixador à época, porque o consulado não tinha em Porto Alegre. E essa relação sempre foi muito próxima, muito profícua. E é hoje, ainda com o cônsul Jason, que a gente tem uma aproximação muito grande. Isso é importante, porque nós temos os programas de incentivo a alunos que queiram estudar nos Estados Unidos e quem também deseja trabalhar nos Estados Unidos. Nós temos programas que preparam essas pessoas. Então, isso se dá, inclusive, com não o apoio econômico, financeiro, mas com o apoio tácito de que esse trabalho está sendo feito com essa estrutura, com essa envergadura de apoio. Então, realmente é um negócio bem interessante, muito interessante, né? E foi bom tu falar nisso, porque até a minha assunção à presidência, né, o Instituto estava meio afastado dessa... Então nós reconquistamos essa amizade, enfim, e hoje, olha, eu estou muito satisfeito, desculpe se eu estou falando muito, com muita euforia, mas é o resultado de trabalho de uma equipe, não é meu só, nós temos uma equipe fantástica, né? Eu sou simplesmente um membro, né? E isso faz com que a gente tenha que eu pelo menos tenho, e todos têm, né? Esta vontade de fazer, de estar vendo crescer. Aliás, eu sempre fui dirigente por onde eu andei, e andei por muitos lugares. E sempre que eu entrava em algum lugar, e não foi diferente no cultural, eu dizia o seguinte: o primeiro verbo que nós temos que declinar aqui é querer. Claro, sem dúvida. Não adianta tu estar se tu não queres. Não quer, perfeito. E aí as coisas desenvolvem. Bom, agora uma curiosidade aqui, além dessa atividade, economista, administrador, na área da propriedade industrial, fundador da PAP, Marcas e Patentes, presidindo o Instituto Cultural Norte-Americano, cônsul honorário da Etiópia. Aí uma curiosidade. Fala para nós aí. Isso é uma passagem interessante. Eu era presidente da Associação Comercial de Porto Alegre, que eu fui presidente por 3 gestões, e recebi muitas missões estrangeiras, inclusive da China, que depois eu posso contar um episódio paralelo. Mas recebi uma ocasião, um pedido, que se nós podíamos receber um embaixador da Etiópia em Porto Alegre. Perfeitamente, claro, né? Claro. Recebemos ele, muito gentil, com a equipe dele pequena, eram 2 pessoas mais, e ele veio mostrar o interesse de ter uma representação na Etiópia, em Porto Alegre, porque tinha muito a ver com os 2 países. Eles
um país agrícola e nós produtores de equipamentos e insumos. Exatamente. Interessante. Então, nós conversamos bastante e tal, e aí ele me convidou, né, se eu poderia ser o representante. Bom, um convite desse a gente não nega, né? Claro, não, né? até... E aí começamos a trabalhar. Fizemos uma visita ao governador, fomos recebidos oficialmente, fizemos outros eventos, e hoje eu represento a Etiópia aqui no estado. E tem sido muito bom, porque a Etiópia é um país interessante. O senhor esteve lá? Não tive. Eu ia à Etiópia quando mudou o governo. Tá. E lá o que acontece? A Etiópia é um país que é formado por tribos, né? E aí o chefe de uma tribo muda o governo. E aí tem uma certa complicação. As empresas que eu contactei, e não foram poucas, né, tinham interesse de ir, porque realmente é um país, né, muito promissor. Porém, a instabilidade política e jurídica, né, fez com que as empresas declinassem, né? E empresas boas tinham interesse de segurança jurídica, seria isso? Segurança Sim, total, segurança né? total. Claro. Segurança jurídica, política, Claro, porque... claro. E isso não é só lá, né? Eu fui 5 vezes à África também, né? Eu conheço alguma coisa, né? E esse problema, ele persiste, né, em quase todos os países. Mas eu tenho ajudado muito pessoas que querem viajar, receber informações, como faz. Eu só nunca recebi, né, um pedido de um morador aqui do Brasil, vindo da Etiópia, para alguma necessidade. Não sei se é porque nunca fui procurado. Não. Mas estou à disposição, né, de quem quiser informações sobre a Etiópia. E essa, digamos, essa nomeação de cônsul honorário te dá, para o nosso entrevistado, estou conversando aqui com o Paulo Afonso Pereira, poderes, por exemplo, para validar um passaporte? Tem alguma, como é que eu vou dizer, atividade... Alguma facilidade? Assim, por exemplo, eu sou um cidadão etíope. Sim. E perdi meu passaporte. Sim. Eu vou te procurar, mas claro. Poxa, e aí... Aí a gente faz todo o encaminhamento, dá o suporte para que ele receba um passaporte provisório para legalizar a sua citação aqui no Brasil, né? Mas, por exemplo, né, eu não tenho nenhum tipo de benefício. Sim. Eu banco. Claro, né, imagino, claro. Mas o interesse é justamente esse, poder ajudar a quem precisa. Claro. Isso é a tônica. Por exemplo, uma outra situação aí. A Etiópia exige visto de entrada, né? Sim. Assim, essa reciprocidade. O teu consulado eu posso encaminhar para pedir um visto ou tem que ir para Não, consulado? A gente faz o seguinte. Brasília, São Paulo tem consulado? Não sei. É Brasília. Está tudo Brasília. E outra coisa, volta e meia dá um tipo de revolução política e fecham a embaixada em Brasília. Sim, imagino, claro, as primeiras... Então não é uma coisa assim tão simples como a gente ir no consulado americano, por exemplo, pedir um visto, né? Não é tão simples assim. Tá? Mas, dependendo da situação, o início pode ser aqui. Tá? Depois, como ele se desenvolve, aí depende do critério de como está aquela administração no momento. Não é uma coisa muito comum, né? Mas... Não tem essa facilidade não toda tem, que claro, tem. Como qualquer país diferente. E outra coisa, a Etiópia e a Abissínia. Sim, são vizinhos. São vizinhos ali, né? Na Abissínia, muito forte a presença italiana, né? Sim. Na Etiópia se nota isso também? Não a Etiópia é mais uma colonização inglesa e francesa. Inglesa e francesa, O problema quando eu falei a primeira vez com o embaixador, era o seguinte, a Etiópia, a vizinhança de vocês é perigosa, né? Porque são vizinhos da Somália, né? Tá, pois tem todo. Ali eles chamam de o chifre da África. Exatamente. Né? Essa é a denominação. Exatamente. Por isso que tem dificuldade do desenvolvimento de capital externo, porque, né, se não tiver segurança, enfim, é difícil, né? E a Etiópia é um país absolutamente perfeito para a agricultura. Tem tudo. Tem terra, tem sol, tem água, mas... Pois exatamente.
o importante, a terra fértil, né? Tá muito. Ali, e a agricultura deles não é bem explorada. Não tem uma agricultura como a nossa. Não, muito precária. Né? Aliás, era esse o interesse de se desenvolver. Porém, com as condições políticas, né, isso fica muito difícil. Talvez daqui a um pouco resolva, e não é só eles resolver, as empresas brasileiras têm que ter a confiança de querer ir para lá, né? Que hoje, né, com essa comunicação que a gente tem instantânea, né, Mendelski, o cara sabe hoje, daqui a 3 minutos, o que aconteceu lá. Então, né, as empresas hoje estão muito atentas a dar um passo, né, de arrojado, né? Esse é o grande problema. E tem contato, não? De vez em quando aparece algum interesse aí? Nada ainda. Nada. Não deve ser fácil para por exemplo, um empresário brasileiro procurar o cônsul honorário da Etiópia. Eu queria abrir minha fábrica lá, né? É muito difícil mesmo, né? Nós temos de lá para cá também é a mesma coisa, não? Também. Nós temos uma associação dos cônsulos honorários de todos os países. E ali a gente aqui em Porto Alegre tem Porto Alegre, sim. E a gente troca informações. Aliás, segunda-feira nós temos um almoço na Fiergs, com a área internacional da Fiergs. Ocasionalmente a gente faz isso, né? E ali a gente troca informações. E ali também é um bom fórum para a gente se adaptar ao que está acontecendo nos outros países, enfim. Claro. Então, é uma atividade gratificante. Infelizmente, ainda eu não pude ser tão eficiente quanto eu gostaria de ser, entende? Mas estou à disposição. Eu lembro, nos anos 60, 70, Paulo Afonso, o Rio Grande, Porto Alegre, tinha uma área consular muito forte. Muito forte. Os principais países tinham consulado físico. Exatamente. Aqui, área física. Sim. Eu lembro muito bem disso. Quem cuidava disso era a Secretaria do Interior e Justiça. Sim, hoje tem uma área do governo que cuida disso, mas é um apêndice, não é secretaria. Vários consulados fecharam, né? Sim. Vários fecharam. Eu acho que aqui consulado direto do país tem uma área física. Americano, alemão, né? Italiano, forte. Não sei se a Espanha tinha, não sei se tem. Portugal tinha e parece que está subordinado agora a Curitiba. O Uruguai tem. Uruguai e Argentina tem. Claro, Uruguai tem, Argentina tem, tá? Mas Portugal, nós temos uma representante aqui. E eu não eles chegaram a ter uma área física forte aqui na Senhor dos Passos, ali, sim, com a Duque de Caxias. Ali tinha, eu sei porque eu fui lá várias vezes, mas parece que agora perderam um pouco da autonomia. Parece que a coisa está com Curitiba, a base. Por exemplo, o consulado italiano, por exemplo, ele tem subconsulados em regiões específicas, principalmente na área italiana. Aqui no Rio Grande do Sul, né? No Rio Grande do Sul. Então, dependendo da atividade, dependendo da importância, isso se desenvolve. Né? Mas não é uma coisa unilateral. Tem que ter, né, a provocação dos dois lados, a vontade. Né? Claro, porque tem, como é que eu vou dizer, tem trabalho para isso, pela comunidade italiana, pela comunidade sem dúvida. Alemã. Outro consulado que tinha forte, que era o consulado japonês. Não sei. Sim, eu sei porque eu fui bolsista do Japão, né? Estudei no Japão, e os nossos encontros iniciais eram no consulado japonês, que ainda era na Independência. A Independência, exatamente. Depois ele foi lá para, acho que Anita Garibaldi, uma coisa assim. Era muito forte o consulado. Era forte, pois é. Ainda tem o consulado, sim. Eu não lembro o nome do cônsul agora, porque guardar todos os nomes estrangeiros, principalmente japonês, não é fácil, né? Mas eu lembro, não sei se a diminuição física dos consulados se deve também que mudaram todas as relações, as comunicações, muita facilidade. Antes era bem mais difícil. É verdade. Eu acho que isso foi um dos fatores. Embora todo relacionamento importante que tem que ter a chancela, é importante se ter a presença consular. Sem dúvida. Mas o que não pode ser resolvido aqui, pelas limitações, inicia aqui, que fica muito mais fácil, claro. E se advoga a favor, enfim, junto às embaixadas, né? E até segunda-feira, aliás, terça-feira passada,
nós tivemos um encontro festivo para comemorar o Independence Day, né, antecipado. Claro que é hoje, né? No caso ontem. Exato, agora amanhã nós estamos gravando. Eles fizeram antecipado um coquetel lá na Associação Leopoldina Juvenil, que isso é uma tradição, o consulado americano sempre faz. Outros fazem também, né? Quem faz muito também é da República Tcheca, que faz também a comemoração. Ou seja, alguns, mas ainda esses sobre representação. O americano é o fixo. É o fixo. Muito bem. Nossa conversa foi rápida, chegamos ao final já. Coisa boa. Tá. Né? Mas alguma coisa que nós não falamos aí que tu queria deixar? Não, só dizer que é um prazer conversar contigo. Tu deixa, né, o teu entrevistado frouxo, leve para falar, né? E até de repente, né, a gente coloca as coisas com muito mais facilidade. Eu só diria o seguinte, que quem tiver necessidade de buscar alguma informação sobre a Etiópia, eu estou disponível, né? Eu vou deixar meu telefone. Pois posso? Não, por favor. É 98182 7050. Vamos lá de novo. 98182 7050. 7050. Eu fico à disposição da Etiópia. Exatamente. O nosso Paulo Afonso Pereira é o cônsul honorário da Etiópia. Isso. Mendes, com alegria. Uma alegria enorme também te receber aí, Paulo. Muito obrigado. Obrigado. Você ouviu Conversa de Sucesso num oferecimento de Viblin Advogados Associados, especializados em previdência, na Avenida Carlos Gomes, 111, Conjunto 502. Nos acompanhe agora na segunda-feira, 6 da manhã, onde temos mais um encontro marcado no programa Agora. Bom dia a todos e até lá. Você ouviu Conversas de Sucesso.